Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre as aulas 15 e 16, que o assunto é entalpia de formação e ΔH de formação. Lembrando que o delta sempre vai indicar uma variação e o H é propriamente dita a entalpia. Então, neste caso, a entalpia de formação é o calor que pode ser liberado ou absorvido na formação de um mol de uma substância a partir de uma substância simples. E essa substância simples, a gente vai chamar ela de substância no estado padrão, ela vai ter sempre um valor de entalpia igual a zero. Então, por exemplo, o gás oxigênio, o gás hidrogênio, todas as formas de gases, ou seja, todas aquelas substâncias que aparecerem escritas sozinhas, entre aspas, aí, ela vai ser uma substância simples, então vai ter um ΔH ou ainda uma entalpia padrão igual a zero. Aqui nós temos um exemplo, que é a determinação da entalpia na formação da substância a partir de uma equação termoquímica. Uma equação termoquímica é aquela que faz parte dos processos exotérmico ou endotérmico. Quando o ΔH de uma expressão for negativo, indica que está liberando calor, ou seja, liberando energia, então é um processo exotérmico. Quando o ΔH é positivo, indica dizer que está absorvendo calor, então é um processo endotérmico. Aqui nós temos o processo da decomposição do mármore, que é o carbonato de cálcio, o CaCO3 sólido. Ele vai se decompor e vai formar o óxido de cálcio e o nosso dióxido de carbono. O óxido de cálcio sólido, um pó, e o dióxido de carbono, o nosso gás. Veja que é um valor positivo, então aqui está havendo nessa decomposição um processo de absorção de calor. E veja que agora o diferencial é o seguinte, ele vai te mostrar qual é a entalpia de formação de todos os compostos envolvidos. Então aqui ele mostrou que a entalpia de formação do óxido de cálcio é um valor negativo de 635,5 kJ a cada mol e a entalpia de formação do CO2 para cada mol é um valor negativo de 393,5 kJ. Então, nessa equação, veja, nós vamos estabelecer aquela mesma relação de antes. O ΔH é igual ao HP, ou seja, o valor de entalpia dos produtos de todos eles, menos a entalpia do reagente de todos eles. Então, se eu tiver lá, digamos que 3 mols de uma determinada substância, eu vou multiplicar 3 vezes o valor de formação daquela substância. Aqui nesse exemplo, nós vamos ter então aqui o ΔH igual a HP menos HR, onde P é produto e nós temos os produtos como sendo o óxido de cálcio e o dióxido de carbono. E o reagente é apenas o mármore, que é o carbonato de cálcio. Então, eu vou somar todo mundo que for produto ou todo mundo que for reagente no devido lugar. Então, aqui nós temos que o ΔH vai ser o CaO mais o CO2 menos o valor do reagente, que é simplesmente o CaCO3. Como nessa expressão já está mostrando qual é o valor do ΔH, é apenas substituir os valores dos dois produtos em formação e, evidentemente, vai ficar o único valor que nós não temos, que é o do reagente. Fazendo essa soma, perceba que uma soma de valores negativos vai permanecer negativo. Esse valor vem para o lado de cá, para o lado direito da expressão, e esse x, entre aspas, vai para o lado esquerdo, então fica positivo, e aquele valor que era positivo fica negativo. É o que está descrito aqui. Fazendo essa conta, nós vamos perceber que a entalpia de formação do mármore, só que no caso de decomposição, afinal de contas ele está sendo decomposto, né? É um valor negativo de 1026,5 kJ a cada mol. Então quer dizer que se eu tiver 2 mols, é 2 vezes esse valor. Se eu tiver 3 vezes esse valor, e assim sucessivamente. Os exercícios são bem simples de serem resolvidos. O primeiro é você dizer qual é o valor de entalpia padrão para todas essas substâncias. E como no próprio enunciado diz que as substâncias que são simples em condição padrão possuem a entalpia igual a zero. Então você pode perceber que aqui não tem nenhuma substância que seja composta. São todas substâncias simples, então a entalpia delas vai ser igual a zero. Aqui no exercício 2, vocês vão ver que ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Só que sempre se atentem a montar a equação da maneira correta. Então ele vai dizer que em um laboratório de química, a 25 graus Celsius, foram adicionados 1 mol de gás hidrogênio, meio mol de gás oxigênio em um calorímetro, que é um equipamento utilizado para medir o calor trocado nas reações. Essa mistura sofreu uma reação química com formação de água líquida. O equipamento mediu que a energia liberada, ou seja, aqui vai ser um valor negativo,
portanto um processo exotérmico, foi de 286 kJ. Na letra A, escreva a equação que representa a reação citada e seu ΔH. Que reação é essa? 1 mol de H2 gasoso mais 0,5 ou 1 sobre 2 mol de O2 também gasoso vai formar 1 mol de H2O líquido. O ΔH disso é um valor negativo de 286 kJ. Isso é o que responderíamos à letra A. Na letra B, ele quer qual a entalpia de formação da água obtida com essa experiência. Perceba, H2 e O2 são substâncias simples, logo o ΔH padrão deles vai ser igual a zero. Então, dentro daquela expressãozinha que nós acabamos de ver aqui atrás, ΔH é igual a HP menos HR, nós vamos ter que esses valores aqui de H2 e O2, que são reagentes, vai ser igual a zero. Logo, o ΔH é exatamente igual ao valor da entalpia da água. Então, é um valor negativo de menos 286 kJ por mol nesse processo de formação da água. No exercício 3, no mesmo calorímetro do exercício anterior, em outra experiência, foram adicionados 1 mol de N2, substância simples, 3 mol de H2, substância simples, ambos gasosos. Essa mistura sofreu uma reação com formação de 2 mol de amônia gasosa. O equipamento mediu que a energia liberada nessa reação foi de 22 quilocalorias. Não importa a unidade medida da energia, importa saber que foi liberado, então é um processo exotérmico. Para você montar a equação termoquímica que representa isso. A equação termoquímica indica você colocar quem é reagente, produto e o ΔH. Então aqui vai ser 1 mol de N2 gasoso mais 3 mol de H2 gasoso, setinha, ou seja, forma 2 mols de NH3 gasoso. E o ΔH é um valor negativo de 22 quilocalorias. E qual é a entalpia de formação da amônia de acordo com essa experiência? Como eu tinha dito, N2 e H2 são substâncias simples, o H padrão, a entalpia padrão é igual a zero. Então, naquela expressãozinha ΔH é igual a HP menos HR, o HR simplesmente vai ser igual a zero. Então, ΔH vai ser exatamente igual ao HP, ou seja, do produto, que é 22 quilocalorias. Só que detalhe, estão sendo formados aqui nessa fórmula, nessa expressão, 2 mols de amônia. E a gente só quer saber de uma. Então, é um valor da metade, menos 11 quilocalorias. No exercício 4, ele diz que a etapa fotoquímica da fotossíntese é conhecida como reação de claro, pois ocorre somente na presença de luz. A reação da fotossíntese pode ser representada simplificadamente por... Perceba e comece já a decifrar as situações. 6 mols de CO2 gasoso, 6 mols de água em forma de vapor. Aqui nós temos o produto dessa fotossíntese, né, que é um açúcar, que é um carboidrato, e 6 mols de gás oxigênio. Substância simples, entalpia padrão disso é zero. Já vai ficar mais fácil de observar o que acontece depois. Conhecendo as entalpias padrão de formação das substâncias abaixo, calcule o ΔH da reação da fotossíntese. Então veja, nem referenciou do oxigênio aqui porque ele é igual a zero, mas você vai usar a mesma forma, ΔH igual a HP menos HR. Veja que nós temos aqui 6, 6 e apenas 1. Então, os reagentes vai ser 6 vezes o valor do CO2, vai ser também 6 vezes o valor da H2O, somados, porque eles estão do mesmo lado e eles são os reagentes. E, quanto ao produto, é apenas uma vez esse C6H12O6, que vale um valor negativo, 991 kJ. Então, multiplico isso por 6, multiplico isso por 6, somo os dois, é uma soma de valores negativos, então a resposta continua sendo valor negativo. A fórmula é ΔH igual a HP menos HR. Como nós temos esse produto aqui, né, que é simplesmente o C6H12O6, você vai trabalhar com sinal, menos com menos vai ser mais. Então você vai conseguir achar qual é o ΔH da reação da fotossíntese. E, no exercício 5, considere as entalpias de formação em kJ/mol no estado padrão. Aqui nós temos, primeiro já te mostrou, o óxido de magnésio tem um valor negativo de 600 kJ por mol, e o óxido de alumínio tem um valor negativo de 1.670 kJ por mol. Calcule a variação da entalpia, que é o ΔH da reação, representada pela equação. Olha lá, 3 óxidos de magnésio com 2 alumínios
aqui uma substância simples, forma 3 magnésios, substância simples, e 1 mol apenas de óxido de alumínio, 0 e 0. Então, nós temos aqui somente um reagente relevante e um produto relevante. Então, 3 vezes esse valor, menos uma vez esse valor. Então, o ΔH vai ser isso, HP menos HE. É só fazer a substituição dos valores conforme a expressão. E o exercício 6, para nós terminarmos, as reações de combustão constituem o principal método de obtenção de energia de que dispomos atualmente em nossa sociedade. O funcionamento dos motores dos automóveis de usinas termoelétricas e de indústrias siderúrgicas se baseia nessas reações. Um automóvel flex, por exemplo, pode funcionar com álcool, que é o C2H6O, ou a gasolina, representada genericamente por C8H18. A energia liberada, um processo aí exotérmico, na queima de cada um deles é diferente, por esse motivo o consumo do mesmo motor abastecido com álcool ou gasolina será diferente. Sendo conhecidas as energias de formação das substâncias a seguir, então nós temos aqui do álcool, da gasolina, do dióxido de carbono e da água, cada um com a sua valoração de entalpia kJ por mol. Na letra A, sabendo que a queima completa desses combustíveis envolve a reação com oxigênio e forma gás carbônico e água, escreva as equações químicas e calcule o ΔH associado à queima de 1 mol de cada um deles. Então, você vai fazer a queima completa do álcool e da gasolina. Então, qual é a expressão base para a combustão? É aquilo que vai ser queimado, por exemplo, o álcool, C2H6O, mais oxigênio, que é o comburente, setinha, vai formar CO2 e água. Você precisa, então, somente balancear as quantidades de cada um para você conseguir usar isso daqui certinho, certo? Fez isso, aplica naquela expressão, ΔH é igual a HP menos HR. Balanceia direitinho para você conseguir multiplicar também direitinho esses valores aqui. Mesma coisa vai fazer com a gasolina, C8H18 mais O2 forma CO2 mais H2O. Faz o balanceamento para que as quantidades de mol de cada um fiquem adequadamente distribuídas para que esses valores sejam multiplicados corretamente. Só lembrando, o oxigênio, em forma de gás, é uma substância simples, então o valor de entalpia dele é igual a zero, tanto é que ele nem está aqui nessa tabelinha. Então você vai fazer dos dois aqui na letra A. Na letra B, sabendo que a massa molar do etanol é 46 gramas por mol e a do octano, que é aquele C8H18, é 114 gramas em cada mol, quais as energias liberadas por cada grama de cada combustível? Então, ali em cima, você já vai ter feito certinho e calculado qual é o ΔH do etanol, o álcool, né? E qual é o ΔH do octano, ou seja, da gasolina. Você vai pegar esse valor, por exemplo, do etanol e dividir por 46. Logo, você vai ter o valor de quanta energia em cada grama. Mesma coisa do octano, da gasolina. Vai pegar o valor do ΔH que você encontrou e vai dividir pela massa aqui apresentada, a massa molar, que é de 114. Só para você ter certeza que acertou, na letra A, o ΔH do etanol ele vai ser igual a menos 1.365. E também na letra A, o ΔH da gasolina, do octano, vai ser menos 5.095, certo? Resolva essas atividades. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem para a gente resolver e fazer a correção desses exercícios sobre a entalpia de formação.